Olá, meu nome é Ana Cláudia. Eu tô aqui para compartilhar um testemunho, né, daquilo que Deus fez na minha vida, na minha casa, na minha família. Há 4 anos atrás eu descobri que eu estava grávida da minha segunda filha. Na verdade, eu já tinha o Luquinhas, né, de 2 anos e meio, e eu descobri que eu estava grávida. E quando deu 17 semanas, eu descobri que estava tendo um problema, né, na minha gestação. E aí começaram a acompanhar o meu caso com mais cuidado, né? Então eu passei a ter mais consultas de ultrassom para verificar, né, o que estava acontecendo dentro do meu útero. Até que com 20 semanas eles descobriram que tinha uma membrana que estava dividindo o meu útero. Então, em cima ficava o bebê e na parte de baixo todo o líquido amniótico que ela produzia caía, né, para baixo. Então, estava pesando muito, ela estava ficando com um espaço muito curto, muito pequeno, na verdade, e sem muito líquido. E então, eles resolveram, né, colocar também um pessare, uma borracha para segurar, para ajudar a segurar o meu cérvix, né, para não abrir, porque ele já estava praticamente aberto, muito fininho. E aí eu usei isso durante uma semana e deu uma infecção, e aí eu tive que tirar, e aí eu tive que ficar mais de repouso. Com 23 semanas e 6 dias, eu fui fazer um ultrassom e a médica viu que, na verdade, eles não quiseram me falar muito bem o que eles viram e me enviaram direto para o hospital, pedindo para que eu tomasse uma injeção para fortalecer o pulmãozinho, né, da Alice. E eu, assim, eu fiz, eu fui para o hospital, fiquei lá um tempo, e eles monitorando, né, o meu coração, o coração dela, os nossos sinais vitais, até que dentro desse espaço de uma hora, deu um pico, né, errado no coração da Alice. E aí a minha médica falou: Ana, passa aqui essa noite, porque já que você vai ter que tomar a segunda dose dessa, dessa injeção para fortalecer o pulmão da Alice, você já fica aqui no hospital para a gente checar como estão, né, os sinais vitais dela e tudo mais. E assim eu fiz. Eu passei a noite lá, foi uma noite muito difícil, onde eu não conseguia dormir, fazendo um xixi a cada 2 minutos, e aquele tanto de enfermeiro entrando, porque toda hora perdia o coraçãozinho dela, porque o espaço dela estava muito pequeno, então eles não conseguiam é, monitorar o tempo todo, então foi bem difícil. E eu sei que uma hora eu conversei com o Senhor, né, e falei pra ele, falei: Deus, é, se o Senhor fala comigo. E aí o Espírito Santo me direcionou para assistir um vídeo da pastora Thalita, e eu assisti aquele vídeo que ela conta o testemunho dela, né, você vai dar conta. E nesse testemunho ela conta que ela perdeu o filho dela. E eu perguntei pro Senhor, eu falei: Deus, esse filho que o Senhor, Alice, que o Senhor me deu, ela vai ser, o Senhor vai levar ela de volta para o Senhor ou ela vai permanecer entre nós, né? E naquela hora o Senhor falou: não, você vai dar conta. Então eu entendi, né, que o Senhor estava me dizendo que as coisas iriam ser difíceis, mas que eu iria dar conta. E há um tempo antes, né, quando eu tava com essas 20 semanas, eu escutei o Senhor falando comigo que antes de 25 semanas a Alice iria nascer. Então o Senhor já estava preparando meu coração, né, para tudo isso. E quando foi por volta das 4:30 da manhã, eu consegui dormir e passou 10 minutos, entraram umas 8 enfermeiras no quarto, cada uma fazendo alguma coisa, colocando máscara, colocando é, é, arrumando as coisas, pegando as minhas coisas, já colocando na maca, e uma outra entrou e falou: olha, a gente já chamou sua médica, nós vamos ter que fazer um parto de emergência, né, tem algumas complicações aí com a sua bebê e tudo mais, e foi né, aquela loucura. Me levaram para uma outra sala e eu esperei a minha médica chegar. Ela chegou e até ela chegar, muitos médicos passaram na sala onde eu estava, muitas pessoas vendo aquilo, né, e comentando entre eles em inglês, e o inglês para mim ainda era muito superficial, eu não entendia muita linguagem técnica, eles olhavam e não entendiam nada, né, daquele ultrassom. E até que ela chegou, ela pegou na minha mão, e ela é uma abençoada do Senhor, porque ela fala português, é uma doutora brasileira que mora aqui, enviada dos céus para estar com a gente nesse tempo. E ela pegou na minha mão e disse: Ana, eu não tenho muito tempo, e eu só queria te dizer que eu vou ter que fazer uma cirurgia na vertical para tirar a Alice com vida.
E eu falei, amém, doutora, faça o que for necessário para que ela saia com vida. E me fizeram assinar um monte de documento, né, falando que eu corria o risco de vida, a minha filha corria o risco de vida e que ela teria muitas sequelas, enfim. Assinei um monte de documentos sem saber o que eu estava assinando. Foi um tempo muito, muito difícil, muito preocupante, muito estressante, né, muito pesado. Mas em todo o tempo eu sabia que Deus estava ali, né? E que Ele tinha um propósito nisso tudo. E aí, meu pedido foi, doutor, eu quero muito que meu marido entre comigo, né, nessa sala de cirurgia e que ele esteja comigo. E ela falou, olha, se a cirurgia, se a anestesia geral local pegar, ele pode ficar com você, mas se não pegar, ele vai ter que ficar fora. E eu lembro que eu fui orando, né, nesse curto espacinho de transferência de uma sala para outra, e graças a Deus a anestesia pegou e ele pôde estar comigo, e foi muito rápido o parto. A doutora tirou, né, a Alice pela bundinha, mostrou pro meu marido, e os médicos falaram, olha, ela tá viva, né, nós estamos subindo com ela e tudo mais. E eu nem vi a Alice, eu esperei um tempo depois pro meu corpo recuperar, e naquele mesmo dia, no final da tarde, eu consegui subir, né, lá pra UTI para ver onde que ela estava. E a Alice nasceu de 23 semanas, né, com 29 centímetros, 490 gramas, ela cabia na palma da mão do meu marido. E eu lembro que quando eu subi, né, pra vê-la, eu não consegui levantar, né, porque eu ainda tava com a cirurgia e com os pontos, enfim, tava me recuperando. Eles colocaram a minha maca do lado da incubadora e eu consegui ver ela de longe, né? E eu lembro que eu só estendi minhas mãos e fiz uma oração por ela, né? E não consegui ver muito, né? Mas eu sentia, né, a presença do Senhor ali naquele lugar. Foi muito difícil ver ela, né, tão pequenininha, tão frágil, né, a pele assim tão transparente, o pulmãozinho não estava pronto, a perninha toda torta, toda roxa, os bracinhos, a cabeça dela assim toda torta também, e foi muito difícil, né, ver. Porque você espera, né? Você pegar o seu bebê no colo, você espera ver um bebê gordinho e de repente, né? Eu vi assim, pele e osso, pele e osso. E foi muito difícil, né, pra nós. Foi um tempo muito difícil. Ela ficou 3 meses no hospital, 95 dias, né? Ela teve mais de 10 médicos, mais de 60 enfermeiros. Ela passou por 15 transfusões de sangue, 2 transfusões de plaquetas, apneia, branquicardíaca, anemia, displasia brancopulmonar. Ela usou todos os tipos de oxigênio, ela fez uma cirurgia no coração e foi muito, muito impactante, né? O que ela viveu lá para nós, foi dias muito difíceis, mas o Senhor estava conosco, todos eles, né? E eu lembro que na noite que ela nasceu, eu tava no meu quarto e bem assim, sabe, processando as coisas que tinham acontecido. E eu lembro do Senhor falar ao meu coração, né, que os dias iam ser muito difíceis, mas que Ele estaria comigo em todos eles. E eu tinha uma convicção muito, muito grande no meu coração, que a Alice iria sobreviver, né? Eu não sabia como ela ia sair daquele hospital, mas eu sabia que ela ia sair daquele hospital. E eu tinha uma certeza, assim, que Deus estava no controle de todas as coisas, né? E todos os dias, assim, eu ia vê-la, né? Eu deixava meu filho, Lucas, na escola, ia vê-la, passava o dia com ela. E entrar naquele hospital, né, era muito difícil. Então, hoje, quando eu falo com algumas mães que estão vivendo pelo que eu passei, ou em outras circunstâncias, eu sei, né, eu sei o quanto é difícil a gente entrar num hospital, deixar o nosso filho e sair sem ele, né, e ter que voltar no outro dia. E o peso, né, desse ambiente também, ver também todas as outras crianças, né, naquele estado, era muito cansativo, era muito desgastante, era muito doído, né? E é uma dependência total do Senhor, porque qualquer erro,
qualquer milímetro errado de um tubo enfiado, né, na gargantinha deles para receberem o oxigênio, ou de uma injeção, qualquer milímetro errado pode trazer a morte, né, para eles, ou pode trazer sequelas muito graves. E então, assim, a gente tem que depender muito do Senhor, porque eu saía daquele hospital e, assim, eu conseguia, sabe, confiar no Senhor, de que era Ele que estava cuidando da Alice, e não os enfermeiros e não os médicos. É óbvio que Ele usava, né, toda essa equipe, mas era Ele que estava ali, eram os anjos do Senhor que estavam ali guardando e protegendo a Alice. E eu tive muitas experiências profundas com o Senhor, muitos dias muito marcantes, né? Um deles foi quando eu cheguei para visitá-la e eu vi, né, os médicos fazendo uma ressuscitação, e foi muito forte, muito forte. Eles não deixaram eu ficar muito perto. E eu vivi, né, o dia da cirurgia do coraçãozinho dela também, que foi muito difícil, porque no dia que a médica me falou que ela precisaria de fazer essa cirurgia, foi o dia também que eu descobri que meu pai estava com câncer no Brasil. Então, nesse período foi um período muito difícil para nós como família, mas Deus nos deu graça, né? Deus derramou o favor dele e tantas coisas maravilhosas o Senhor fez. E depois, né, desse tempo, desses 3 meses lá, ela foi para casa com oxigênio, com monitor no coração, no pulmão, e esse monitor apitava muito, que às vezes o cérebro dela esquecia de respirar, e eu tinha que ir chacoalhar ela, né, para o cérebro acordar e lembrar que ela precisava respirar. E nós tivemos, né, tantas coisas, e eu lembro de pensar, né, Deus, eu não vou dar conta, porque como é que eu vou cuidar de uma coisinha tão pequena em casa, né? E no hospital tem os enfermeiros, os médicos, tantas pessoas cuidando dela. Então, batia, né, aquele medo no coração, mas Deus sempre nos fortalecia, né? E nós conseguimos, né, vencer. Eu lembro que logo após a minha cirurgia da Alice, a minha médica falou: Ana, você não pode engravidar de novo, né? Porque você tem esse problema e você e o bebê pode ter risco de vida. E eu falei, claro, doutora. E a gente já tinha marcado minha cirurgia, né, para cortar minhas trompas em janeiro. E eu lembro que eu tava amamentando a Alice e eu ouvi o Senhor falando comigo, né, que eu estava grávida de novo. E foi um choque para mim. E eu falei, não, Deus, não tô grávida, não, não posso estar grávida. Não posso, porque eu não tô bem emocionalmente, fisicamente, meu corpo não pode, financeiramente, psicologicamente, e não, Senhor, não dá. Mas eu ouvi o Senhor claramente falando, e naquele dia mesmo eu liguei pra minha médica, e ela falou, Ana, passa aqui amanhã, mas você sabe que você não pode estar grávida. E eu lembro que foi um choque, né, assim, o Senhor já tinha falado comigo, mas quando eu descobri mesmo, né, no ultrassom lá na hora, a moça falou, parabéns, você tá grávida. E eu chorava, mas eu chorava de desespero, né? De saber o que poderia vir a acontecer. E esses meses foram muito difíceis. Foram uns 2 meses e meio, assim, de entender, né? O processo do Senhor, dessa nova gravidez. E graças a Deus a minha mãe já tinha vindo, né, do Brasil para ficar comigo, com a Alice. Ela tava cuidando de nós. E eu entrei numa depressão. E eu não queria conversar com muita gente, não queria trocar. Não tava na minha caverna, né? Tava só eu e Deus. E às vezes graças a Deus, eu continuava cuidando só da Alice, né? Mas não conseguia cuidar das coisas da casa. E minha mãe tava lá para me ajudar, para me apoiar. E eu sei que o Senhor levantou ela nesse tempo para estar comigo. Graças a Deus eu tive esse privilégio, né? De tê-la ao meu lado. E eu lembro que um dia uma amiga do Brasil me ligou e falou, Ana, como é que você tá? E eu falei, amiga, não tô muito bem, tem umas 2 semanas que eu não lavo meu cabelo, que eu não quero muito conversar, tô a fim de ficar quieta. Isso era umas 11 horas da noite, e ela falou, Ana, levanta e vai lavar o seu cabelo agora. Eu falei, não, amiga, você tá doida? Eu não vou não. Ela falou, vai, e eu vou voltar em oração por você, e outra amiga intercessora também vai levantar um clamor pra sua vida. E eu entrei naquele chuveiro e enquanto eu lavava meu cabelo, né? O Senhor foi lavando a minha alma e foi tirando todo desespero, todo medo, toda
todo o cansaço, né, do meu corpo físico, da minha alma e do meu espírito, e eu saí daquele banho totalmente nova, transformada, né, para honra e glória do Senhor. E depois eu comecei a entender, né, os processos de Deus, os planos de Deus e tudo aquilo que Deus ia fazer através da vida do Pedro, né. E aí eu comecei a aceitar a gravidez e a entender, né, e querer, né, essa vida, porque eu creio que Deus é o único que pode soprar a vida, é o único que pode abrir a madre, né, o ventre, é o único que pode colocar vida dentro das nossas barrigas. E eu sabia que essa vida, né, era especial para o Senhor, porque Ele tinha colocado o Pedro aqui dentro. E com 20 semanas eu descobri a mesma coisa, né, que eu tava tendo. E com 22 semanas a minha bolsa rompeu. Eu fiquei 2 semanas no hospital, segurando o máximo possível que eu podia, o Pedro aqui dentro. E foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Mas eu entendi que nessas 2 semanas o Senhor precisava me colocar de repouso, né? Para acalmar meus ânimos e também para o meu corpo descansar. Até que com 24 semanas, né, o Pedrinho nasceu, e ele nasceu com 650 gramas, 33 centímetros, muito pequenininho também, com muitas debilidades, né, de uma criança prematura. Ele ficou 87 dias dentro da UTI, também usou todos os tipos de oxigênio, também teve as mesmas coisas que a Alice, né, respiratórias, não precisou fazer cirurgia no coração, mas ele teve muitos alarmes respiratórios, síndrome de aflição respiratória, displasia brancopulmonar, branquia cardíaca, apneia, hipotermia, todas essas coisas, né, que um bebê prematuro passa. E com o Pedro eu já tava mais tranquila, né, porque eu já tinha passado por tudo isso com a Alice, e foram dias muito difíceis, onde o Senhor operou muitos milagres, muitos milagres. Se eu fosse contar aqui detalhadamente, né, eu iria ficar um dia todo gravando um vídeo com as experiências que eu tive com a manifestação do poder do Senhor, e os dias bons e os dias maus, né, que nós passamos, e tantas experiências de milagres que nós passamos. Eu ficaria muito tempo para compartilhar com vocês, mas eu precisava, assim, sabe, gravar esse vídeo para contar, né, e manifestar, e expressar, né, a minha gratidão ao Senhor, porque Alice e o Pedro são crianças hoje completamente saudáveis, sem nenhuma sequela, sem nada, assim. Deus é muito bom, porque eu pude ver, né, com os meus olhos, tantas crianças morrendo ali, e tantas crianças saindo daquele hospital com tantas sequelas. E os meus filhos, eles são perfeitos aos olhos do Senhor. Eles são crianças, assim, maravilhosas, e são presentes, heranças do Senhor, né, pra minha vida, pra minha casa. E foram dias muito difíceis. E depois de 4 anos, né, eu tenho conseguido gravar esse testemunho aqui para dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pode pensar ou imaginar. Deus fez na minha vida 2 vezes, né? Deus fez um milagre uma vez na vida da Alice, e depois ele fez de novo na vida do Pedro. Então, o nosso Deus é um Deus grande, tremendo, e que faz tudo perfeito. Nada sai fora do controle dele. Ele é soberano e ele está no controle de todas as coisas, e eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. E nesse tempo tão difícil, foi o tempo onde eu mais conheci o Senhor. E eu vejo que isso é um privilégio, porque muitas pessoas passam por problemas tão difíceis, por tempestades e desertos, e muitas vezes elas se afastam do Senhor, elas questionam, elas duvidam, elas culpam o Senhor.
E nesse tempo, o Senhor me atraiu para a presença dele. E foi onde eu mais conheci o Senhor, e foi onde ele mais me moldou e me ensinou, né, a depender 100% dele. E eu tô aqui para compartilhar com vocês que esse Deus que fez na minha vida, na minha casa, na minha família, é o mesmo Deus que pode fazer na sua vida, na sua família. Eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que o nosso Deus é grande, e eu sei que ele é soberano, e eu sei que ele pode. E eu queria falar muito mais, mas não quero que esse vídeo se estenda muito, e por isso eu espero, né, voltar em outros vídeos para contar alguns detalhes daquilo que eu vivi há 4 anos atrás, né, com o Senhor, essas experiências maravilhosas. Mas eu queria orar pela sua vida. Senhor, eu louvo o teu nome, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Pai, o Senhor é soberano. Senhor, eu não sei, Deus, o que cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, Senhor, esse testemunho estão passando, mas o Senhor as conhece. Senhor, aquilo que o Senhor fez na minha vida, na minha casa e na minha família foi grande, foi poderoso, foi maravilhoso. E eu te agradeço, Pai, mas eu clamo, Deus, para que o Senhor entre com cura onde precisa haver cura, que o Senhor entre com libertação onde precisa haver libertação, que o Senhor entre com salvação onde precisa de salvação. Deus, muda a história dessas pessoas. Senhor, traz novos decretos dos céus sobre a vida dessas pessoas. Deus, traz um ânimo, traz coragem, Deus, traz força, Deus. Senhor, capacita cada uma delas, renova as forças dela, Deus. Porque eu sei que muitos dias estamos tão cansados e sobrecarregados, tão fracos, mas a tua palavra nos diz que quando nós somos fracos, o Senhor nos faz fortes. Por isso, Senhor, fortalece cada uma dessas pessoas e derrama sobre elas, Deus, a necessidade que só o Senhor pode suprir. Eu te agradeço, Deus, pelo privilégio de poder compartilhar daquilo que o Senhor fez, Deus, na nossa vida, na nossa família, e por tudo aquilo que o Senhor ainda continua fazendo e continuará fazendo. Que o Senhor alcance, Deus, essas vidas que estão ouvindo agora, Deus, e que o Senhor toque, Deus, e que elas possam sentir a tua presença, Deus, poderosa e sobrenatural. Eu louvo o teu nome e te agradeço em nome de Jesus. Amém.